Opa, galera, vamos aqui. É vídeo. Calcule o determinante de ordem 2. Aqui é um determinante de ordem 2. Eu inventei, né? O determinante vai dar um número, que é o resultado de uma tabela, de uma matriz. E aí eu inventei. Então aqui tenho. Inventei quem era e os elementos desse determinante. Então eu tenho aqui uma matriz, um resultado de uma matriz 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Como é que resolve isso aí, Então vamos lá, vamos resolver essa parada aqui. Então, ln de 1, melhor, ln de e. Quem é o ln de e? Vou fazer aqui do lado, ó. O ln de e, que é o logaritmo neperiano natural, relacionado ao e, que é o número de Euler, a relação com o logaritmo é o seguinte, ó, o log de alguém na base e, tá? Então vou dizer que o log de e na base e é igual a ln de e. Essa igualdade é verdadeira. Ou seja, quando a gente tem o logaritmando e a base iguais, o resultado é 1. Então, 1, isso aqui vai dar 1, que é igual a ln de e. Então, ln de e também só pode ser 1 para essa igualdade ser verdadeira. Me ajuda mais um pouco. Então, vamos ajudar um pouquinho aqui a relação entre logaritmo neperiano natural e logaritmo. Então, quando eu tenho o log de alguém na base E, este cara aqui é o mesmo que ln de A. E aí, como é que a gente monta o logaritmo? Isso é verdade C e somente C, o quê? A, que é o logaritmando, for igual a E elevado a ln de A. Então, esse cara aqui é igual a E elevado a ln de A, que é o próprio A. Esta aqui é a relação entre logaritmo neperiano natural e logaritmo, certo? Ok? E quando a gente tem o logaritmando e a base iguais, isso vai dar 1. Então, esse cara aqui só pode ser 1. Ok? Certo? Pode melhorar mais ainda esse negócio aí, Então, vamos lá, olha. Montando como se montada pela definição, então eu tenho aqui, ó, esse caso aqui eu tenho o seguinte, ó, eu vou ter né, que é o nosso E aqui, é igual a base elevado a ln de E. Então, para que esse cara aqui seja igual, essa igualdade seja verdadeira, então o ln de E só pode ser 1, para ficar E elevado a 1, que é o próprio E. Certo? Ok? Ok. E pensando assim, então esse cara aqui vai dar 1. ln de E é 1. E ln de 1 ln de 1 é 0. Certo? Se você pensar, né, na relação, tá ok? Então vamos fazer, ó. Então ln, a gente sabe que ln de E é o log de E na base E. ln de 1, então, vai ser o quê? O log de 1 na base E, que tem que ser igual a ln de 1. E aí, isso é verdade C e somente C, né? E elevado a ln de 1 for igual a 1, porque é assim, né, a definição. Então, esse cara aqui só pode ser 0. Por quê? Porque E elevado a 0 vai dar 1, certo? Então, fica aqui todos esses estudos, para você não esquecer, nossos balões do conhecimento. E uma aqui, já está pronto, agora o log de 512 na base 2, que aqui é 9, porque 9, ou melhor, 512 é a metade de 1024, perfeito? Mas e aí? O que tem a ver, né? Esse log, esse 1024, 512 é a metade, como é que é isso então para dar 9? Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu vou mostrar, tá? Então é o seguinte, como é que se calcula o log de 512 na base 2? Isso vai ser igual a alguém que a gente já sabe que é 9.
A gente já sabe que é 9. Era, mas se não soubesse, eu vou mostrar. Então, fazendo esta operação aqui, isso daqui, então, vai ficar assim, ó. 512 vai ser igual a 2 elevado a 9. Era, mas aí continua parecido. Como é que eu resolvo isso aqui? 2 elevado... Essa igualdade é verdadeira. Então, esse 512 é 2 elevado a 9, certo? E aí, se eu fosse chamar aqui de x, então vamos lá, decompor 512 em fatores primos, que vai dar exatamente isso aqui, tá? Então, eu tenho assim, 512, vou decompor em fatores primos, vai dar um trabalhozinho, né? Mas olha, por 2, porque o menor número primo é o 2. Quando que eu tenho um número primo? Como se define o número primo? É divisível por 1 e por ele mesmo. Um par é o único número, 2 que é par e é primo. Então aqui a metade é 256, entendeu? Que é a metade de 512, dá por 2 ainda. E aqui vai dar 128, que é a metade. Vai dar por 2, que a metade é 64. 64 dá por 2, que a metade é 32. 32 dá por 2 e a metade é 16. 16 por 2, a metade é 8. Por 2, 8 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Opa, ficou um pouco apertado aqui. E aí você vai contar 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a 9. Certo? Perfeito? Por isso que está aqui o 2 elevado a 9. Mas era, mesmo assim, ainda fiquei com a dúvida. Então vamos lá, ó. Eu tenho lá em cima que eu vou ter, ó, o log de 512 na base 2 igual a x. Você não está convencido ainda? Então vamos lá. Eu vou ter aqui 512, então, fazendo o trabalho do logaritmo, que é a definição, né, de logaritmo e tal, tá? Eu tenho 512 que vai ser o 2 elevado a x. Aí você pegou 512, decompôs em fatores primos, ficou que é 2 elevado a 9 é igual a 2 elevado a x. Essa igualdade é verdadeira se o x for 9, porque 2 elevado a 9 tem que ser igual a 2 elevado a 9, por isso aqui o x é 9. Pode fazer assim, ok. Mas o raciocínio você da sua maneira, da sua forma, mas você vai chegar a esse valor que é 9, que é 9. Aí a gente tem o que aqui era? A gente tem um determinante de ordem 2. Aqui é a diagonal principal que a gente multiplica os elementos e mantém o resultado. Aqui é a diagonal secundária que a gente multiplica e inverte o sinal do resultado. E nesse caso vai dar zero, não muda nada. 1 vezes 9 é 9. E aqui 0 vezes alguém é 0, acabou aqui. Certo? Então, olha só, demorou um pouco mais, mas no mesmo exercício a gente lembrou aí de logaritmo, logaritmo em período natural, né? Tá certo? Então, aquele abraço.